Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos ver se chega mais alguém. Só mais um pouquinho para ver se chega mais alguém, tá, pessoal? Bom, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui já o material da aula na janela. Todos estão me ouvindo? Estou meio Sim. longe de vocês hoje, né? Oi, pessoal. Oi. Ai, que bom ouvir a voz de alguém. Achei que eu não estava sendo ouvida. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as ferramentas da qualidade. Eu coloquei um material para vocês lá, eu acho que foi no domingo ou no sábado, não me recordo quando que eu finalizei a revisão e coloquei lá. E para falar sobre ferramentas da qualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão da qualidade total. O que é a gestão da qualidade total? É a gente ter em mente quais são os nossos objetivos como prestadores de serviço, como
como empresários, como colaboradores, como nós vendendo alguma mercadoria ou algum serviço, o que é importante, o que é que gera a qualidade total para a nossa empresa, de que maneira nós podemos trabalhar para termos qualidade total. A gente falou um pouco no final da aula passada sobre isso, hoje a gente vai falar de novo, né? A gente precisa ter em mente que o cliente, ele sempre é importante. Deixa eu só ver. Não, não é. Outra coisa. Ele é importante, o cliente tem razão, mas nem sempre tem razão. A gente precisa argumentar quando a razão é nossa, mas argumentar de maneira que não se perca o cliente, né? Gerando uma satisfação para ele em contrapartida. Precisamos fazer uma prevenção com atenção, né? Prevenindo desperdício de material, tudo aquilo que nós já conversamos na aula anterior, eu coloquei de novo aqui, e sobre outras percepções que é importante que a gente entenda, que a gente grave, que a gente memorize isso para a nossa vida laboral. Né? Entender exatamente aquilo que o cliente deseja é uma das melhores saídas para a otimização dos processos. Quer dizer, se a gente sabe o que é que o nosso cliente quer, o que é que o nosso cliente busca, seja ele tomador de serviço ou um cliente que faz alguma compra, tá falhando o áudio. Será que é o meu volume? Melhorou? Melhorou, Luana? Deixa eu ver. Pessoal, para mais alguém tá falhando o áudio? João, tu me ouve bem? Normal. Aqui para mim tá bom. Tá bom também. Luana melhorou um pouco? Será que é a tua conexão com a internet? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá, vamos adiante. Deixa eu passar para o próximo aqui. O Falcone é um dos autores que eu cito nesse material. Ele descreve a qualidade total como um produto ou um serviço. Deixa eu voltar. Como um produto ou um serviço que tende perfeitamente, de forma confiável, acessível, com segurança, no tempo certo, tende não é atende, né? Eu esqueci do A, comi, estava com fome. No tempo certo, as necessidades dos clientes. Pode-se dizer que é um projeto perfeito, sem defeitos, com baixo custo, que traga segurança para o cliente, uma entrega no prazo certo, no local certo e na qualidade certa. Isso ainda a gente falando sobre a aula da semana passada, né? Dando uma pincelada aqui. Depois do Falcone,
nós temos o Ribeiro também, que define a qualidade como satisfação do cliente. Como uma obtenção da qualidade total, só é possível através de uma visão sistêmica de todos os agentes envolvidos em qualquer processo produtivo, sejam eles bens ou serviços. E eu coloquei também para vocês o que o Araújo fala sobre a qualidade total como uma forma de gestão que começa com o comprometimento da alta direção da organização. Se a alta direção da organização, da empresa, os donos da empresa, os proprietários, os gerentes, eles não estiverem empenhados e comprometidos com a qualidade, por que é que os colaboradores vão estar? Então, como a gente diria com as crianças, né? O exemplo vem dos maiores, o exemplo vem de cima, o exemplo vem, a criança vai se espelhar no pai e na mãe. Os funcionários não significa que eles vão se espelhar nos seus líderes, mas se a empresa tem uma postura de qualidade, a tendência é que os colaboradores trabalhem dentro daquela postura de qualidade, buscando sempre fazer o melhor serviço, fazer as melhores entregas, até para manter a sua empregabilidade. Tá? Então, isso aqui é importante. Agora, a gente vai falar, vamos entrar especificamente no assunto das ferramentas da qualidade. As organizações modernas, assim, têm são diversos os tipos de ferramentas da qualidade. O que eu mais uso no meu dia a dia, além dos POPs, que eu já falei para vocês, que são procedimentos operacionais padrão, eu uso para mim, né? Tentei aplicar, replicar, passar para os meus colegas do administrativo lá na empresa, mas surtiu efeito por um tempo e agora já não mais tanto. Alguns aderiram isso como um critério, né, que eles se sentiram bem, outros nem tanto. Vocês já devem ter ouvido falar nos 5 S's. E outra ferramenta que eu gosto muito de usar para minha organização, para a organização de projetos que eu vou desenvolver, para projetos que eu vou criar, para demandas de tarefas, para programar o meu mês ou para fazer uma programação, um planejamento estratégico do ano, o que é que eu vou desenvolver durante o ano para a empresa, seja para melhorar vendas, para melhorar a qualidade dos colaboradores. Em todos esses sentidos, aí eu uso o 5W2H. É bem bacana também. Eu até coloquei do 5W2H um exemplo lá para vocês em Excel. Ele é fácil de preencher. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem usar a ferramenta no trabalho de vocês, alguma coisa, vocês podem me pedir, que eu dou orientação de como se usa essa ferramenta, assim como também eu vou dar uma pequena pincelada de como fazer os 5 S's. Mas só os 3 primeiros S's que eu vou pincelar para vocês, que é o mais essencial, assim. Mas a gente chega lá. E aí existem outras ferramentas que a gente vai conversar sobre elas agora no decorrer da aula. A qualidade, ela deixou de ser moda, ela é uma necessidade para toda e qualquer empresa, seja aquela confeiteira de casa que faz bolo só sob encomenda, que precisa ter cuidado com a qualidade, a higiene, de não mandar um bolo daqui um pouco com um pedaço de casca de ovo, ou caiu um fio de cabelo, todo esse cuidado para o cliente não encontrar nada de nenhum corpo estranho, digamos assim, dentro do bolo que ele encomendou da confeiteira, assim como também quando a gente trabalha no comércio ou na prestação de serviço. Qualidade não é moda, ela é uma necessidade. Ele é o que distingue, o que define uma empresa ser melhor do que a outra. Não só o preço, tá, pessoal? Às vezes a gente encontra no mercado o preço mais barato, mas e a qualidade daquele produto mais barato? Ele vai suprir as minhas necessidades? Qual é a durabilidade? Por quanto tempo?
E o prestador de serviço mais barato, ele vai vir e ele vai fazer a contento, ele vai fazer como eu quero, ele vai me entregar um produto de qualidade, ele vai parafusar direito, não vai cair em cima da minha cabeça. Então, a gente precisa prestar atenção em todos esses requisitos, tá? São ferramentas que foram desenvolvidas, então, com o objetivo de proporcionar resultados satisfatórios. Aqui ele fala muito em empresas, mas também para a gente como consumidor, digamos assim. Eu trouxe aqui 7 ferramentas, as mais tradicionais da qualidade, que é a estratificação, a folha de verificação, cartas de controle, diagrama de Pareto são gráficos, né? Histograma, diagrama de causa e efeito e o diagrama de dispersão. Isso a gente adapta de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com as entregas que nós precisamos fazer para os nossos gestores, para os nossos líderes, para a diretoria da organização. Aí varia qual vai ser a ferramenta de qualidade utilizada e qual vai ser a gestão de qualidade aderida pela empresa, né? A estratificação é uma das ferramentas do grupo, além do histograma, diagrama e todos os demais, ele é destinado a uma análise de dados para a gente identificar problemas na empresa. Deixa eu só verificar aqui a mensagem onde foi que entrou. Aqui. Desculpa, tá, pessoal? Que às vezes tem algum aluno que me chama aqui. Tem alguns fatores que podem ser avaliados através dessa ferramenta de estratificação. Pode ser por turno, pode ser por máquina, pode ser por tempo, métodos, pessoas, medidas, matéria-prima, são vários os fatores. A qualidade, eu vou usar para vocês, assim, exemplos diversos, tá? Eu vou usar para vocês agora um exemplo de RH. Eu estou com um índice de absenteísmo, eu preciso só dizer para vocês que são faltas, atrasos, saídas antecipadas e saídas de expediente muito alto na empresa. E eu preciso identificar em que momento está acontecendo isso. O pessoal está chegando atrasado de manhã, eles estão chegando atrasado do almoço, estão saindo antes para o almoço, estão indo embora antes no final do dia. Em que momento eu estou tendo absenteísmo? Estão faltando por quê? Estão apresentando atestado? A minha equipe está doente? Tem alguém da família doente? O filho está doente? A gente precisa identificar de que maneira a estratificação vai me ajudar com isso. Lá no sistema de ponto, existe um relatório que se chama relatório de absenteísmo. Pode tirar, dependendo da organização e do sistema, pode tirar ele por setor ou pode tirar ele da empresa inteira. Aí faz uma análise, né? Setor por setor, pode tirar ele sintético, só do setor, e ele vai te dar os números daquele setor de absenteísmo, e tu vai identificar qual é o setor que tem maior índice de atraso e saída antecipada, ou pode tirar ele analítico, aonde ele vai listar todos os funcionários da empresa por setor e os minutos de atraso, falta, saída de expediente, saída antecipada de cada um dos funcionários. E com essa análise, com esse extrato tirado, a gente consegue fazer uma avaliação do que é que está acontecendo, em que setor está acontecendo, em qual situação, em que momento a gente pode pontuar os problemas e chamar. Acontece sempre no mesmo setor e é o mesmo funcionário e é de manhã, ele chega atrasado. Chama o funcionário, conversa,
E aí tu vai identificar que ele está com problema para deixar o filho na escola, o filho chora, ou é o ônibus que atrasa por causa do trânsito, alguma situação vai ser apontada. Outro exemplo de estratificação para vocês, tá? Uma fumageira que está fazendo a análise do controle de qualidade da umidade do fumo. O fumo está em processo, o tabaco está em processo na máquina, passou pela máquina secadora e lá no final a pessoa tira uma amostra que leva para análise e no final do dia o gestor do setor de controle de qualidade quer um extrato, que é um relatório de todas as amostras de fumo analisadas durante o dia de uma ou mais determinadas classes de fumo que passaram, tabaco no caso, que passaram naquele dia na máquina. E aí, de novo, a estratificação vai estar ajudando vocês a medir, a identificar. Está tendo desperdício de matéria-prima. Quanto de matéria-prima nós compramos? Quanto de matéria-prima faltou no final do mês, ou da semana, ou do dia, para produzir determinado produto? Por exemplo, é uma empresa que faz garrafa PET, né? Elas vêm ali um tubinho, eu não sei se vocês já viram como é que é a garrafa PET antes dela ser estufadinha. Ela vem um tubinho, ela parece uma ampola, coloca numa máquina de sopro, parece, não sei dizer o nome da máquina, coloca ali, ela sopra e ela tem uma forma que faz o formato da garrafa. E muitas garrafas estão saindo defeituosas, ou o pezinho, ela não vai parar em pé, ou o bico dela ficou torto, amassou, ou no meio da garrafa lá deu uma barriga, digamos assim, que não deveria dar. Isso é material desperdiçado, é material perdido, ele não pode ser recuperado. Ele vai para um descarte específico, óbvio, mas tu tinhas como meta no dia a produção de 1.500 garrafas PET de 500 ml e tu fez 400, desperdiçou 100 em matéria-prima. Precisa identificar se é uma falha da máquina, se é uma falha humana, se é aquecimento demais da máquina, se a forma foi mal colocada. Então, toda essa análise pode ser feita também através da estratificação. Ficou alguma dúvida aqui para vocês, pessoal, ou ficou claro? Não quero atropelar vocês, tá? Vocês me sinalizem se eu acelerar demais. Vou adiante. A folha de verificação é um formulário impresso, ou ele pode ser digital, depende da empresa, depende de como o funcionário gosta de trabalhar. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com telas, né? Eu tenho ali uma tela, duas telas, e eu vou intercalando com o Alt Tab entre uma tela e outra. Por exemplo, eu preciso fazer um lançamento, mas esse lançamento que eu preciso fazer são 42 páginas. Eu fiz hoje um lançamento, a minha assistente está de férias, então eu estou trabalhando por mim e por ela. Fiz um lançamento de 42 linhas. Ela imprime o relatório quando ela faz esse lançamento. É o lançamento de um imposto que a gente faz o rateio dele por obras, né? As obras que os colaboradores trabalharam. Então, a gente faz o rateio do imposto, deu 42 linhas, foram 42 obras e máquinas, a soma total. Ela imprime e ela vai com a régua e com a caneta marcando. Eu prefiro abrir em Excel e com Alt Tab trocar de tela. Tela do sistema, faço o lançamento, volto para a tela do Excel, olho qual é o próximo lançamento, volto para a tela do sistema, lanço. Acho mais prático, porque eu vou seguindo com as setas do teclado e não corro o risco de, daqui a um pouco, eu posso até trocar a obra, mas lançar o valor da linha de cima. Então, eu acho mais fácil
usar ele digital e não impresso. A folha de verificação, então, é para facilitar a análise, e as vantagens é a facilidade na coleta de dados, a agilidade no processo da coleta de dados, evita perda de dados, né? Os mesmos permanecem documentados, seja ele digital, como eu uso, ou impresso, como ela usa, porque para ser impresso, primeiro ele precisa ser digital, né? Então, quer dizer, vou explicar um pouco para vocês como funciona essa verificação. O pessoal do projetos e do operacional, que faz o rateio das obras, que sabe quantas máquinas trabalharam durante o mês, e nós sabemos para onde nós mandamos os funcionários da obra civil. E eles sabem para onde foram os funcionários que trabalham com as máquinas e caminhões. Então, eles colocam tudo em uma planilha e mandam para o RH. Quando essa planilha chega no RH com as informações de máquinas e caminhões, a gente alimenta com as informações de pedreiro, servente, meio oficial, mestre de obra e engenheiros, que essa informação fica mais com o RH mesmo. E aí vem a folha de pagamento, vem os impostos, INSS, FGTS, imposto de renda, e tudo tem um campo naquela planilha onde a gente lança. E aí ali já foram lançadas as horas trabalhadas, quantas horas aquela máquina trabalhou, quantas horas aquele funcionário trabalhou em determinada obra. Quando a gente lança o valor total do imposto na planilha, ele já divide, ele já faz o rateio total. Então eu tenho ali uma folha de verificação, aonde no final do lançamento no sistema, e daí eu lanço num sistema para ir para o financeiro fazer o pagamento, né? É uma mão de obra danada, mas enfim, um mal necessário. Para controle de custo da obra, da mão de obra, da máquina, de quanto diesel foi consumido, de quantos EPIs eu mandei para aquela obra, quantos foram os funcionários que eu precisei substituir, óculos, luva, capacete, calça, camiseta, botina, bota de borracha. Todas essas informações ficam nessa planilha que a gente faz no final do mês, quando encerra a folha. Encerramos o cálculo da folha e aí a gente faz todo esse rateio. E nessa planilha a gente tem, então, uma folha de verificação que vai também nos dar o custo. Aí fica tudo melhor organizado. Depois disso, que a gente termina esse lançamento no sistema, o RH faz a parte lá de lançamento de EPI, folha de pagamento, impostos, e o pessoal do operacional faz lançamento de combustível, manutenção, e todo esse lançamento vai para dentro do sistema. Quando o nosso diretor pede um relatório, no sistema a gente consegue tirar um relatório sintético ou analítico, sem precisar apresentar para ele essa planilha Excel que vocês devem imaginar que é enorme, porque ela passa por várias mãos. Pelo menos 4 pessoas alimentam essa planilha para, no final, a gente ter o número correto para lançar no sistema. Certo, pessoal? Ficou entendido aqui para vocês a folha de verificação? Eu vou seguir. Aqui tem um exemplo de uma lista de verificação. A minha não é assim, mas essa aqui serve também, tá? Ela fala sobre plástico moldado. Aqui a gente pode usar as garrafas PETs, né? Quantas foram inspecionadas, quem inspecionou, qual foi o turno que foi inspecionado, qual era o lote dessas garrafas ou desse plástico pré-moldado aí, e marcas na superfície, né? Aí a gente tem ali pontos que precisam ser analisados, marcas na superfície, trinca, peça incompleta, deformação, outros pode ser necessário analisar,
E, por fim, a gente tem de 1.525, 42 peças rejeitadas, certo? Esse é um exemplo de controle de qualidade, de análise de um determinado material. Aqui em cartas de controle é um pouco diferente. É um gráfico feito. Toda essa informação que eu falei para vocês ali do rateio das obras que a gente faz para controle de custos e tudo mais, ele pode também ser gerado este gráfico aqui da carta de controle ou o gráfico de Pareto que vocês vão ver mais para frente, tá? Ele é um gráfico usado muito para monitoramento de um determinado processo. Ele determina uma faixa de tolerância limitada para linha superior, linha inferior, linha média. Vocês veem muito esse gráfico aqui quando a gente assiste o noticiário e eles começam a colocar os gráficos lá apresentando o índice de vacinação contra o Covid, contra o coronavírus, assim como também o índice de pessoas infectadas ou de morte por Covid, certo? Então, esse é um gráfico que a gente vê muito na televisão, nos jornais, nos noticiários, é muito usado para se determinar qual é a minha linha limite, qual é o meu limite ideal, quanto eu posso aceitar, quanto é tolerável ao dia, ao mês, ao ano, e aí sobe e desce do gráfico ali. Esse gráfico também pode ser usado para inflação, como outras situações. A inflação também é um controle de qualidade, tá, pessoal? Porque a infração é boa, né? A inflação, ela tem um impacto na nossa qualidade de vida. Sobe a inflação, sobe a cesta básica, não sobe o salário e a qualidade de vida. A gente vai no supermercado lá no final do mês ou no final de semana, de acordo com a demanda de cada família, e os preços mudam, né? E esse é um impacto que a gente vai sentir muito forte agora nos próximos dias, já estamos sentindo, né? Já tivemos esse impacto com o combustível e vem mais coisa por aí que vai subir. A farinha de trigo é um dos produtos que vai subir. Medicamento, eu acredito que vai subir muito também, e tudo em virtude dessa guerra que está acontecendo lá na Rússia e que nós não temos nada a ver com isso, mas como o Brasil importa potássio, e o potássio ele é usado não só nos produtos químicos da agricultura, mas também em alguns medicamentos, a gente vai ter impacto nisso aí. A farinha de trigo, o Brasil importa muito trigo da Rússia, tá, pessoal? E eu tenho um primo que trabalha com um caminhão no porto lá em Itajaí, e ele disse que em 2 semanas o número de navios vindo da Rússia caiu drasticamente. Assim, não veio mais, não veio mesmo. E os caminhões estão parados. Eles não. Então, quer dizer, os caminhoneiros já estão sentindo o impacto, eles já não estão tendo mais carga, né? Voltou, ele contou para nós no final de semana no telefone, que foi uma carga de navio, né? Uma carga de carne, de gado e frango para a Rússia, e voltou. Voltou porque agora me esqueci, foi a ONU, eu acho, a Organização das Nações Unidas, a OTAN e todas essas outras organizações aí bloquearam todas as contas da Rússia, então eles não têm dinheiro, a mercadoria vai e ela volta, então já não está mais indo mercadoria para lá e a gente vai pagar a conta. Vamos seguir adiante. As cartas de controle também, elas podem ser variáveis por atributos, por características
que precisam ser avaliadas se elas são mensuráveis por comprimento, por peso, por largura, considerando medidas, né? Ou por características. Se ela tem cor, se ela não tem cor, se ela tem brilho, se ela é opaca, ou pela quantidade, né? Por equações, no caso, específicas, o que é o limite superior, o que é o limite inferior, o que é o índice ideal, o que é que eu considero certo. Para mim, o ideal é 0 Covid ao dia e vamos pegar um município pequeno como Veracruz, 400 pessoas vacinadas ao dia. Então, isso seria um índice ideal. Mas eu estou chutando uma coisa que eu não sei, tá, pessoal? Não trabalho na Secretaria da Saúde. Mas digamos que seja isso, então as cartas de controle, através daquele gráfico, podem nos dar uma medida de como se trabalhar com isso. Deixa eu só molhar minha garganta. O diagrama de Pareto, então, ele foi desenvolvido por um sociólogo e economista, e ele buscou estudar a distribuição desigual da renda de uma determinada população, onde ele identificou que 80% da renda era de posse, de pessoas que tinham posses, e 20% da população de baixa renda. Ele aplicou o Jurandaí, que a gente estudou, não me lembro se foi com vocês, o princípio de Pareto. Juran foi lá da guerra, então, da guerra do Japão. O diagrama de Pareto, então, ele faz por colunas, né, o gráfico, e ele mede onde está o ponto mais alto, onde está o ponto mais baixo, a renda da população, a inflação, a situação do Covid, que eu citei para vocês também, o número de mortos na guerra também pode ser medido pelo diagrama de Pareto. São inúmeras as situações que a gente pode usar o diagrama de Pareto. Se eu não me engano, eu posso dar uma olhada depois e falar para vocês, no Excel tem a opção de criarmos uma planilha com informações do que é que nós queremos no gráfico, e ao selecionar o gráfico, a gente pode escolher a opção do diagrama de Pareto. Aí o Excel dá ele ali prontinho para a gente, como ele precisa ser, inclusive, com a legenda embaixo, tá? O histograma, então, de novo um gráfico, né, pessoal? Uma ferramenta gráfica que possibilita demonstrar porcentagem ou número de ocorrências de uma determinada situação. Eu posso usar o histograma para fazer o absenteísmo? Posso. Eu posso usar o histograma para fazer o turnover. Turnover é o fluxo de entrada e saída de funcionários de uma organização. Quantos são admitidos, quantos são demitidos, quantos funcionários eu tinha no início do mês e quantos funcionários eu tenho no final do mês. Para isso, a gente usa uma fórmula, através disso se chega a um número percentual e podemos, sim, criar um gráfico, um histograma com essas informações, né? Deixa eu ver. Aqui, ele também usa dessa maneira, com colunas, o gráfico. Eu não gosto muito de usar o histograma, sinceramente, eu prefiro usar as linhas do diagrama de Pareto e do anterior. Diagrama de causa e efeito, então, pessoal, ele foi desenvolvido por um engenheiro químico em 1943, onde o objetivo desses engenheiros de uma indústria japonesa era apresentar um conjunto de fatores de causa e efeito.
apresentar a relação existente entre um resultado e os fatores que poderiam afetar. Esses fatores eram classificados em relação à matéria, à máquina, ao meio ambiente, à mão de obra, ao método, à medida. Aqui a gente pode usar, nesse diagrama de causa e efeito, aquele exemplo que eu dei para vocês lá no início da análise da qualidade de umidade do tabaco, né? Quais foram os fatores que impactaram para o tabaco ter mais ou menos umidade? Quais foram os fatores que impactaram para ele ser mais seco, para ele ter mais pó, para ele ter mais talo? Então, são tudo em relação à matéria-prima colocada ali, no caso, tabaco, a máquina que processou, se ela moeu corretamente o tabaco ou não, a pessoa que estava lá na esteira tirando material estranho, se ela tirou, não tirou, deixou passar. Então, tudo isso pode ser analisado pelo diagrama de causa e efeito. E também a gente analisa ali de onde começa o nosso problema, ou o que pode levar ao problema, né? A máquina, de que maneira essa máquina foi alimentada, qual foi a matéria-prima, qual foi a medida que se usou para colocar a matéria-prima na máquina. Eu podia colocar 10 toneladas, mas eu insisti e coloquei 12, coloquei 2 toneladas a mais. Isso vai impactar na qualidade do produto? Claro que vai. A capacidade era 10, eu botei 2.000 toneladas a mais. A mão de obra, eu colocando 2.000 toneladas a mais na máquina do que eu poderia colocar. A mão de obra que eu tenho para trabalhar naquela máquina e dar conta do processamento dessas 12.000 toneladas vai dar conta? O meio ambiente, o dia está úmido, está seco, está quente, está frio, isso também impacta. E aí, com toda essa análise, a gente vai chegar lá no problema, o que tudo aconteceu para causar esse problema, e a gente fazendo essa análise de todos os fatores que estiveram envolvidos para chegarmos naquela situação, a gente volta e resolve de maneira diferente. São 10 toneladas, então eu vou colocar 10 toneladas da matéria-prima. Que horas eu preciso ligar a máquina? Com 2 horas de antecedência para ela aquecer, então vai ser com 2 horas de antecedência para ela aquecer. Certo, pessoal? Entendido até aqui? Alguma dúvida? Estou falando muito rápido, estou atropelando vocês. Não? Tá, então vamos lá. Diagrama de dispersão, então. De novo, uma ferramenta gráfica que permite demonstrar a relação entre duas variáveis e quantificá-las conforme a intensidade de cada uma. Vamos aqui para o gráfico. Ele não é muito usado, tá? Mas quando se usa ele, é em algumas situações laboratoriais, normalmente laboratórios de qualidade ou de análises clínicas tem esse tipo de gráfico aqui. Eu vou acelerar um pouquinho, que o nosso tempo está curto. Além das 7 ferramentas que eu falei para vocês, então agora eu vou falar sobre os 5 S's e o 5W2H. O 5W2H, eu coloquei uma planilha lá para vocês fazerem como tarefa pessoal, exercício de vocês, para aperfeiçoar o trabalho de vocês nas organizações que vocês trabalham, né? Para vocês fazerem o melhor e apresentar um diferencial, de repente, lá para o líder de vocês, de alguma coisa que possa ser melhorada na organização. Quem sabe ganha uns pontinhos e um aumento de salário aí. Quem não, né? E os 5 S's também é uma organização pessoal do ambiente de trabalho. Eu coloquei aqui, então, os 5 S's. O primeiro S é o de utilização. O que é importante para mim? Se vocês vissem a minha mesa agora, vocês diriam assim, prof, 5 S's para cima de nós? Não, né? A minha mesa está uma bagunça,
porque no final de semana, no sábado e no domingo, eu tive aula de mestrado online e eu acabei não organizando, não guardando os livros nem cadernos, então não deu tempo de me organizar, tem coisa para todo lado na minha mesa. Então, utilização. O que é que eu vou utilizar para dar aula para vocês? O meu fone, o meu notebook, o meu mouse, o celular aqui do lado para eu conectar no computador e poder mandar o link para vocês, e o teclado. E nem precisaria do teclado, porque o notebook tem teclado. Então, todo o resto que tem aqui em cima da minha mesa, porta-canetas, 3 garrafas d'água, copo, caderno, controle do ar-condicionado, livros, nada disso precisaria estar aqui, porque eu não estou utilizando, eu não vou utilizar essas coisas para dar aula para vocês. A limpeza, né, o ambiente clean, limpo, pelo menos o pó, a minha irmã tirou aqui para mim, né, mas essas garrafas d'água não precisariam estar aqui, 2 delas, por exemplo, estão vazias, elas ficaram aqui para me fazer companhia. A organização, né, de organizar, no quesito organização, esta minha mesa não tem gavetas, tá? Mas quando a nossa mesa tem gavetas, a organização funciona assim, ó. Na primeira gaveta vai o quê? O que eu mais uso? Calculadora, grampeador, tesoura, canetas. A gente não usa porta-canetas em cima da mesa quando aplica os 5 S's, né? Fica ali na gaveta e tu vai usar uma caneta azul e uma preta. Eu preciso das 2 em cima da mesa nesse momento? Não, eu preciso só da azul. Então, vai ficar a caneta azul em cima da mesa e o resto na gaveta. Agora, eu preciso da calculadora. Eu pego a calculadora, uso, acabei de usar, de volta. Primeira gaveta, calculadora, grampeador, as canetas, a agenda não fica em cima da mesa, ela fica na gaveta. Segunda gaveta, ficam os documentos necessários. Quais são os documentos que eu uso todos os dias? Quais são os documentos? Processei documentos hoje, processei férias, processei uma admissão, e todos esses documentos precisaram ser impressos, e eles precisam passar por assinatura da diretoria. Eu vou deixar eles em cima da minha mesa para pegar a assinatura amanhã? Não, segunda gaveta. E a terceira, ou quarta, ou a última gaveta, sempre a última gaveta, objetos pessoais. O que é que são objetos pessoais? É o meu celular, o comprimido para dor de cabeça, né? Quem leva lá uma Neosaldina junto, que no meio do dia passou por um estresse e deu uma dorzinha de cabeça, tem lá a Neosaldina para tomar. O lanchinho, quando a gente leva uma bolachinha, o que eu sempre recomendo quando faço socialização de funcionários, né? Vai levar lanche para o trabalho, lanche seco. Precisa levar fruta, leva picada. Não vai descascar laranja no ambiente de trabalho, nem bergamota. A maçã não dá para levar picada, porque ela vai escurecer. Vai lá, pica ela num potinho e utiliza um garfinho, não vai ficar roendo maçã pelo ambiente de trabalho, né? Isso faz parte da organização. Então, a última gaveta ficam objetos pessoais: celular, chave, prendedor de cabelo, remédio para dor de cabeça, o lanchinho, pacote de biscoitinho lá, o clube social, ou bono. Na minha última gaveta, eu vou contar um segredo para vocês, sempre tem uma barra de chocolate. Lá na empresa, todo mundo sabe que na minha última gaveta sempre tem uma barra de chocolate, porque surgiu aquele estresse no meio do dia, um pedacinho de chocolate e uma xícara de café resolve, não dá dor de cabeça. Fica a dica, tá, pessoal? Se alguém for lá na empresa, já sabe que na última gaveta sempre vai ter chocolate. Então, falando aqui sobre o primeiro senso de descarte, liberação de áreas, onde tudo o que eu não preciso e eu não vou usar, ou eu guardo ou eu jogo fora, se não tem necessidade. Senso de organização, manter a mesa organizada, só com o que eu preciso em cima dela. Senso de limpeza, passa um álcool em cima da mesa no início do expediente, ou no final do expediente, ou no meio do expediente, na saída para o almoço, ou no retorno do almoço. Então, é
uma questão de identificar qual o melhor momento. Esses 3 censos são os mais usados para mantermos o nosso ambiente de trabalho organizado, a nossa mesa de trabalho, a nossa estação de trabalho, né? Aí depois vem a questão da higiene, arrumação padrão, arrumação e padrão é no quesito, assim, quando a gente fala de arquivo ou de exposição em uma loja, por exemplo, tem lojas em Santa Cruz que a gente entra e as roupas estão colocadas por cor. O branco, o amarelo, o laranja, o vermelho, o preto, o cor-de-rosa, por cor elas estão organizadas. Tem loja que não, né? É uma salada de frutas. Mas é muito mais fácil quando tu entra em uma loja e tu encontra as roupas organizadas por cor para te achar o que tu quer. Ah, eu quero uma roupa preta. Mas aí tu tá olhando a preta e de repente o vermelho chamou a tua atenção e tu vai lá olhar, mas a camisa vermelha vai ficar legal. E tá organizado por cor, é mais fácil da gente se achar, então isso é a questão de arrumação, de mantermos uma padronização. Isso se aplica a arquivos, né? Etiquetar as gavetas, fazer uma etiqueta padrão para as caixas de arquivo morto, para as pastas, para tudo. Criar uma padronização. E o senso de disciplina, ele vem para que nós mantenhamos as coisas organizadas, para a gente ter a disciplina de manter como deveria ser. Aí eu coloquei aqui, eu vou pedir que vocês leiam, estudem, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam a explicação de cada um dos S's e a gente vai para o 5W2H, deixa eu ver meu tempo, 6 minutos, acho que vai dar, o 5W2H, de acordo com a planilha que eu mandei para vocês, até vou abrir ela aqui, onde é que eu coloquei 5W2H. Eu vou compartilhar ela com vocês e depois vocês vão ler esse material. Eu vou agora colocar ela para explicar, compartilhar rapidamente. Plano de ação, vocês podem definir qual vai ser o plano de ação, qual é a previsão de concluir, quem é o responsável por realizar esse plano de ação e qual é o objetivo. Aí o quê? O que é que eu quero fazer? Por exemplo, vamos criar etiquetas padrões para o arquivo morto, né, da empresa. São, digamos, contas pagas. A empresa tem lá o contas a pagar no setor financeiro e as contas pagas precisam ser arquivadas. A empresa ainda não trabalha com digitalização total dos documentos, ela tem documentos impressos. Então, arquivo morto, o quê? Arquivo morto. Por quê? Organização dos documentos pagos pela empresa, onde setor financeiro, quem vai fazer? Quem é o responsável? Tem um estagiário na empresa? Vamos castigar o estagiário, então vamos mandar ele fazer o arquivo morto. Não tem estagiário, a equipe mesmo do setor financeiro é responsável por fazer as caixas, por etiquetar as caixas. Quando? Diariamente, porque não vai deixar acumular lá uma semana, uma empresa que tem um fluxo alto de compra e venda, vai ter no final da semana uma pilha de documentos para arquivar. Então, quando? Diariamente. Como? Cria uma etiqueta padrão para as caixas de arquivo morto, imprime, coloca na caixa de arquivo morto, com a identificação do que é que tem ali. O que é que aqui estão boletos de compra de matéria-prima, com comprovante de pagamento. Outra caixa, extratos bancários. Outra caixa, fluxo de caixa. Quanto custa? O preço da folha que a gente vai imprimir para colocar na capa da caixa, o valor da caixa, aí vocês vão identificar quantas caixas por mês, 1, 2 caixas por mês, de acordo com cada
demanda, e o status concluído ou em andamento, né? Ou projetado, planejado. E assim vocês podem criar com várias outras situações. Sobre padronização, tá, pessoal? Eu posso, se vocês tiverem interesse, aí vocês me chamam no privado e me falam. Eu criei uma padronização de arquivo morto. Ai, meu computador enlouqueceu. E a ligação nossa vai cair em segundos. Eu criei uma padronização de arquivo morto, então, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar com vocês essa planilha Excel, eu só preciso que vocês me avisem, olha, prof, eu quero, eu tenho interesse, eu não tenho interesse, isso faz parte também da gestão da qualidade. Certo? Por hoje era isso. Eu recomendo que vocês leiam o material desde a nossa primeira aula até hoje, todo o material, é importante a leitura, tá? Eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas. Eu posso, se for durante o dia, demorar para responder, mas eu respondo. E na semana que vem, terça-feira, dia 22, deixa eu pegar o calendário aqui, terça-feira que vem, 22, é a nossa prova. Não esqueçam, vocês precisam estudar. Ela será objetiva, tá, pessoal? Não vai ser discursiva, vai ser objetiva e vai ser online. Então, estudem. Se alguém tiver alguma demanda, algum problema que não puder fazer a prova, por favor, avise na secretaria da escola e providencie o atestado. Certo? Combinado? Certo. Então, tá bom. Então, bons estudos para vocês. Até semana que vem na nossa prova. Leiam muito, leiam várias vezes. A primeira vez a gente lê para a gente compreender. Na segunda vez a gente lê para a gente entender. E quando a gente lê na terceira vez, a gente faz anotações. Essa é a recomendação da minha mestra lá do mestrado. E tem funcionado muito bem comigo, tá, pessoal? Então, façam e a nossa chamada vai encerrar. Uma boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem na nossa prova. Sigo à disposição para tirar dúvidas, tá? Beijos. Beijo, obrigada.